Fala galera, meu nome é Fabiano Moura, sou professor de matemática e nesta aula eu vou estar falando de noções básicas de função, ok? Espero que vocês gostem da aula e que principalmente entendam a explicação. Partiu noções de função? Então vamos lá galera, ó. Noção básica de função. O que é uma noção básica de função? Vamos lá, ó. O conceito de função é inteiramente ligado a situações que envolvem relações de dependência entre duas grandezas variáveis. E guarda isso no coração, ó. Grandezas variáveis e relação de dependência. Belezinha? Onde que eu vou explicar isso aqui? Eu vou explicar isso para vocês através de uma situação-problema. Nada melhor que isso. Vamos para a situação 1? Vem comigo, ó. Uma caneta custa R$ 3. Se representarmos por x a quantidade de canetas iguais que Fabiano, o professor de matemática, quer comprar, e y, o preço em reais que ele vai pagar, podemos organizar a tabela abaixo da seguinte forma. Montei uma tabelinha para vocês, para a gente entender essa relação de grandezas. Vamos lá, com calma. Calma o seu coração e vem comigo. Ó. Quantidade de canetas é uma grandeza. Valor a pagar ou preço a pagar é outra grandeza, que a gente chamou de x e y. Existe uma relação entre essas grandezas. Que relação é essa? Uma grandeza depende da outra para acontecer. É a tal relação de dependência. Tranquilo? Ó, uma caneta, 1 vezes 3, R$ 3. Duas canetas, 2 vezes 3, R$ 6. Três canetas, 3 vezes 3, R$ 9. E assim vai. Tranquilo? Sempre a quantidade de canetas vezes o preço de uma caneta. E aí isso vai te dar o valor que você vai pagar. É uma situação do cotidiano. Várias situações do cotidiano nos remetem à noção de função, quando uma grandeza depende da outra para acontecer. Tranquilo? Você pode notar também o seguinte, ó. A grandeza x, que é a quantidade de canetas, ela varia de forma independente, ela não depende de ninguém para variar. E aí, em função, quando uma grandeza varia de forma independente, a gente diz que ela é uma variável independente. Guardou esse nome no coração? E se o x é a minha variável independente, olha o que acontece com o y, gente. O y, que é o preço a pagar, é uma grandeza que varia de acordo com a quantidade de canetas. Então, gente, o y é uma grandeza que varia de acordo com essa grandeza aqui. A grandeza y depende da grandeza x para acontecer. Se a grandeza x a gente chama de variável independente, a grandeza y a gente vai chamar de variável dependente. Entenderam, gente, essa relação de dependência entre essas grandezas? Tranquilo até aqui? E a partir dessa tabela, a gente pode determinar uma sentença matemática que expresse essa situação, problema. Que sentença é essa, Fabiano? Essa sentença em função a gente chama de lei de formação da função. E qual seria a lei de formação nessa função aqui, gente? Ó, o y, que é o valor que eu vou pagar, é igual a quantidade x vezes o valor de uma caneta, no caso desse exemplo aqui, ok? Então eu posso dizer que y igual a 3 vezes x, ou 3x, é a sentença que expressa essa situação ou problema, ou seja, a lei de formação dessa função. Repara que o y ele ocorre em função de x. Tranquilo? E aí, se você tem uma sentença, uma lei de formação, você pode brincar dentro do problema. Ó, vamos lá. Quanto o professor vai pagar por 50 canetas? Você pode recorrer à tua sentença, y igual a 3 vezes x, e 50 canetas é a quantidade é x, você coloca 3 vezes 50, ó, substitui 50 no lugar do x. Então, você vai ter que y é igual a 150. Mas o y é um valor a pagar, então ele vai pagar R$ 150. Tranquilo até aqui? Posso brincar ainda mais com essa situação problema. Ó, se eu tivesse assim, ó, se ele tiver R$ 78, quantas dessas canetas poderão ser compradas? Aí você recorre de novo à sua lei de formação, 3 vezes x,
E no lugar do x ou do y eu coloco 78? 78 é o valor, vai entrar no lugar do y. Então você coloca aqui, ó, 78 igual a 3 vezes x. E se eu quero achar a quantidade x, se o 3 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. X é igual a 78 dividido por 3, x é igual a 26. Então, quantas canetas poderão ser compradas com R$ 78? 26. Conseguiram entender, gente, até aqui? A minha ideia é que vocês entendam a explicação, ok? Espero que tenham gostado da aula. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!